Olá, estamos aqui para mais um episódio do Pod Mãe, nosso terceiro episódio, e muita satisfação de ver esse projeto crescendo, agradecer a todos que estão acompanhando, vendo, muito obrigado por todo o apoio aí. Se você está gostando, se inscreva aí no canal para nos incentivar aí, e quero agradecer. Começar sempre agradecendo aí essas parcerias que estão me proporcionando tudo isso, começando pelo esse estúdio maravilhoso aqui do Gargamel e às empresas patrocinadoras, né? A Camu Camu Confecções, a Arte Essência Farmácia de Manipulação e a Xuxi Tour Turismo. Então, bora lá, que hoje vamos ter uma conversa sobre empreendedorismo e sobre vida profissional e educação e maternidade com uma psicopedagoga lá da minha cidade, com Thaís Viegas. Seja bem-vinda, Thaís. Fala um pouquinho para nós quem é Thaís Viegas. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de conhecer o seu trabalho, de estar fazendo parte dessa nova caminhada. Conte sempre comigo. Bom, falar um pouquinho sobre a Thaís Viegas. Eu sou de Tietê, nascida em Tietê, e atualmente eu trabalho em Serquilho, né, como psicopedagoga, neuropsicopedagoga. Tenho 33 anos e as razões da minha vida são minhas duas filhas, a Yasmin, de 10 anos, e a Valentina, de 5 anos. Então, toda essa caminhada aí são elas que me dão força, que me incentivam, é a base da minha vida, né? Então, eu posso dizer que o empreendedorismo entrou na minha vida devido a elas. Então, agradeço a oportunidade de apresentar a minha história para vocês e quero, com muito carinho, compartilhar e incentivar várias mulheres a seguir o mesmo propósito. Ah, que linda! E então vamos começar aí contando um pouquinho da sua trajetória. A educação na sua vida entrou antes da maternidade ou depois? Um pouquinho de cada coisa. Para começar, eu sou formada em Ciências Contábeis, foi a minha primeira graduação. Logo depois que eu tive a Yasmin, eu fiz matemática. Né? Então, como saí da área de empresas, do CLT, e fui fazer um processo seletivo na cidade de Tietê para dar aula de matemática, para conseguir conciliar maternidade com a carreira. E também ensinar, estar na frente de palco, estar na frente das pessoas, sempre esteve comigo isso. Eu dançava muito, fazia parte de projeto em escola, então não foi algo difícil para mim dar aula. Foi difícil porque eu entrei numa realidade que não condizia com aquilo que eu idealizava. Eu achei que eu ia mudar a vida dos alunos, que eu ia ser uma professora bacana, que eles iam gostar da matemática, que é muito difícil, né? E acabou eu tive uma surpresa nesse caminho. Foi muito desafiador para mim conciliar. Então, eu deparei com várias situações de crianças que me impactaram muito, que me fez desistir da área da educação. Aí eu fui para outra área, eu trabalhei na parte de estética, deixei toda essa parte da educação. Aí eu tive a minha segunda filha, sempre conciliando, tentando empreender, né? Sempre empreendendo, já tinha deixado o CLT de lado, para conseguir ter um pouco mais de tempo com elas. Engano meu, né? Eu trabalhava mais do que eu tinha mais tempo de qualidade com elas. Mas tudo bem. Aí eu tive um acidente de trabalho que eu cortei a minha mão. Então, eu trabalhava com estética e isso me impossibilitou de voltar a trabalhar com estética por conta da parte motora fina. E eu fiquei parada por um bom tempo nessa reabilitação. Quando eu fui fazer essa reabilitação do membro da minha mão, eu entrei numa clínica, porque eu ia ser atendida por uma terapeuta ocupacional. Aí eu falei, aqui é o meu lugar. Eu me encontrei nesse lugar, eu quero ajudar essas crianças. Sabe quando você encontra um propósito de vida? Sim. Aí, nesse meio tempo, eu fui conversando com a dona da clínica, conversei com a terapeuta ocupacional e elas falaram, bom, já que você tem a parte da matemática, a parte da pedagogia, a parte das ciências contábeis, faz uma psicopedagogia então, né? Que você consegue fazer uma pós-graduação. Comecei. Nesse tempo de reabilitação, fui conhecendo a clínica. Quando eu pude fazer estágio, eu já fui empregada ali mesmo. Uau. Então, assim, algumas coisas acontecem no meio do caminho
para dar novos horizontes pra gente. Nisso tudo, eu tinha uma psicóloga que me acompanhava e me ajudou a enxergar esses novos horizontes. Então, foi muito importante ter esse acompanhamento. Então, foi nesse momento, eu já tinha as minhas 2 filhas e eu voltei a estudar a psicopedagogia para trabalhar com crianças. Nisso mudou toda a minha vida, né? A maternidade, outro olhar para as minhas filhas. Estou aí até hoje. E hoje fazendo graduação de terapia ocupacional. Ah, que lindo! Então, a nossa história até se parece, né? Não sei se você sabe, eu era bailarina e quando fiz 30, entrei meio que na crise dos 30 e queria ser mãe. E aí eu abri mão da minha vida profissional para ser mãe porque eu achava que não ia conseguir encaixar dançando fora e tudo mais. E aí daí que eu fui fazer a pedagogia. E aí achei que ia ser muito fácil. E aí engano meu, né? Achei que amor dava conta de tudo, bastava eu amar ela. E aí inocentemente, né? Daí Deus me mandou uma menina incrível, que é meu estudo de caso diário, e ela que fez eu estar aqui, ela que me deu uma profissão e agradeço todos os desafios que ela proporcionou, que foi através dela que eu busquei cada vez mais conhecimento, né? E a gente não que para. Hoje eu sei que amor é fundamental, mas é preciso ter consciência, conhecimento, né? Que por amor a gente erra muito, né? Muito, muito. E Não vem mesmo- escrito, né? Não tem o manual. Não tem, né? Tem que estar lá dia a dia, percebendo. Claro que o dia a dia é uma escola, se você está atenta, se você tem consciência, mas estudar, né? Eu brinco que a gente deveria, né, ter um cursinho antes de ser mãe, né? Se você tem a intenção. Antes, durante e depois, né? Cada idade. Sim, eternamente daí, né? Mas principalmente antes, né? Para a gente saber algumas coisas. Claro que desafio sempre tem, em qualquer área, né, da vida, mesmo na carreira que a gente se prepara para entrar na carreira e ainda quando chega lá vê que é totalmente diferente a teoria da prática ali muitas vezes, né? Mas que lindo então essa sua trajetória, né? E então você já começou a trabalhar essa parte, né, mais psicológica, juntando com a pedagogia, já tendo uma bagagem de vida com as suas meninas, né? Sim. E então, o que você acha que isso é um diferencial no seu trabalho? Com O certeza. seu olhar para as crianças, para o desenvolvimento da criança, tendo vivido isso antes? Com certeza. Porque o meu público hoje em dia, ele é baseado em 3, 4 anos até os seus 14, 15 anos. Então, as crianças que eu atendo, os pré-adolescentes, estão nessa faixa etária. E as minhas filhas se encaixam muito, 5 e 10 anos. Então, eu tenho a vivência da correria, da rotina, a vivência de ficarem doentes, a vivência de mães que querem empreender, a vivência das dificuldades que é levar, buscar, fazer tarefa, da personalidade de cada uma, entender o que é esperado para aquela idade, o que não é esperado. Então, quando eu vou atender uma criança, ela vai uma vez na semana, por exemplo, nos 50 minutos de sessão. Então, eu entendo como é que ela está preparada naquele dia. Como nós, tem dias bons e ruins. Então, eu já tenho esse olhar de mãe junto com a profissional. Então, eu sei que aquela criança não está num dia bom. Então, eu sei o que explorar dela. O gosto, o estilo musical, né? Então, eu carrego muito o que se passa dentro de casa para aplicar em terapia. Então, é comum as minhas filhas irem na minha sala e falar assim: mãe, mas você trouxe o meu jogo para cá? A minha boneca tá aqui? Porque eu sei que vai agradar. Então, o que tá na moda de brinquedo, que vai estimular a parte toda a motora fina, cognitiva, tudo da criança, que eu sei que deu certo para elas, vai dar muito certo para as outras crianças também. Então a gente tem uma conversa com a mãe muito mais leve, porque tem mães muito preocupadas que acabam achando que é algo fora da realidade. Eu falo: olha, mas em casa passa assim também. Em casa isso acontece, então vamos olhar com mais carinho, que não é tudo isso, vai passar, ou então, olha, realmente, comparado ao que eu presencio com as crianças da mesma idade, num clube, numa vivência,
realmente tem que ter um olhar mais atento. Então, essa bagagem que eu tenho com elas é fundamental. Não que as outras psicopedagogas precisam passar pela maternidade para ter a mesma bagagem. Estou dizendo de mim. Mas muda Que o olhar, faz, né? que muda totalmente o olhar, né? Então, a gente vira o vínculo com a criança, com a família, a gente acaba entendendo mais o que A se gente passa, entende as mais a necessidades. perspectiva não só física, né, como Sim, emocional, né, ainda mais você com duas, né, como você sim. diz, cada uma tem o seu Cada jeito. uma tem o seu jeito. E como que elas lidam com isso? Você falou que às vezes elas chegam no seu consultório e tem as coisinhas dela lá, né? Como elas lidam tendo uma mãe psicopedagoga que que tem Elas toda essa bagagem de conhecimento, né? Elas gostam. A mais velha, ela passou algum tempo indo trabalhar comigo, não tinha onde deixá-la, por exemplo. Então, ela passou um tempo me acompanhando em alguns atendimentos dentro de clínica, quando eu trabalhava em clínica. Então, ela gosta, ela já pegou essa parte de ensinar, de compartilhar, de ter o olhar individualizado para cada criança. Então, ela entende quando uma criança faz mal para ela, é o jeito, vai passar. Ela tem esse olhar. Ela gosta ela quer ir, se deixar, ela quer ir junto, ela quer ajudar. Então, ela é super participativa, ela gosta. Não tem ciúmes dos brinquedos, nada disso. Agora, a pequena, quando eu falo para ela alguma situação, falo: olha, mas com os meus pacientes eu faço isso, Valentina. Você tem que fazer sua lição de casa direitinho. Eu não sou sua paciente, eu sou sua filha. Então, os papéis se invertem. Então, ela olha o brinquedo dela na sala, ela não liga de compartilhar, mas ela fala assim: mãe, mais um que você trouxe? Você brinca com eles e não brinca comigo em casa? Sim. Então a fala dela é É diferente. diferente, né? Então ela fala: você traz o meu brinquedo, você brinca com eles na sala, na terapia deles, mas em casa você não brinca comigo. E é a realidade, né? Sim. Então em casa não sou psicopedagoga, eu sou a mãe. Então acaba acontecendo de a gente conseguir utilizar o material delas com o paciente, com elas não. Então, são as duas diferentes, mas elas adoram a minha profissão. Ainda mais Que porque lindo. tem coleguinhas que passam. E como Então, você lida com isso? Com você sendo psicopedagoga e às vezes ali no dia a dia é difícil, né, interagir, conduzir esse julgamento, às vezes até social, nossa, mas você brinca com as outras crianças e com a sua não, como é para vocês e tudo isso? é difícil, né? A gente fala que gostaria de ter um tempo mais de qualidade para sentar e brincar, mas eu não tenho, é muito corrido. Então, assim, a psicopedagogia, ela proporciona o brincar com o paciente, o lúdico, algo tudo mais leve, mas não deixa de ser um trabalho como se eu saísse de casa e sentasse na frente de um computador para trabalhar. Mas eu carrego sim essa culpa de fazer com o outro muito bem, cantar, dançar, virar cambalhota se necessário, se é pro bem do paciente, e chegar em casa e falar: eu não tenho tempo. Então, é difícil, mas aí eu coloco a cabeça no travesseiro, eu faço para elas o que tem que ser feito, elas conseguem brincar, eu dou um auxílio, eu dou um respiro, mas eu carrego essa culpa. Mas é quando eu paro para pensar que eu saio para trabalhar, como os demais saem, então a culpa já vai amenizando. Então eu brinco Sim. um pouquinho ali, eu dou o suporte, a orientação de como tem que ser feito, e a mais velha, muito compreensiva, ajuda bastante nesse brincar. Mas a culpa a gente tá aqui, né? A todo momento, né? E é sobre isso que a E às gente, vezes a gente tá né? muito cansada, não consegue usar afazeres de casa, enfim. Então É. não é igual. Então eu coloquei essa divisão mesmo do trabalho para E como é casa. importante a gente ter essa clareza para nós, né? De que não precisa ser uma culpa, né? Que É. ao mesmo tempo que estamos não dando tanto que a gente queria com eles, estamos ensinando, né, valores de como é importante também ter uma profissão, fazer o que gosta, como você disse, indiferente se é ficar na frente do computador ou cantar musiquinhas com as crianças, né? Mas normalmente, né, a gente se culpa muito de sair de casa para qualquer coisa, muito Muito. mais para isso, né, para se doar para outras crianças, né, e deixar as nossas, né, às vezes, né. E você falou, né, do jeito delas, uma é mais compreensível, outra, né, eu trabalho muito na linha
dos temperamentos, né? E daí fica, né, bem claro isso, né? De como um temperamento leva com as coisas mais leves, se adapta, e o outro já é bem mais rígido, assim, né? Se sente as coisas de outra maneira, né? Então, como é importante ter esse olhar, né? E esse olhar de temperamentos, de personalidade, seja, né, como você quer classificar, você acha que o estudo da psicopedagogia para você ajudou a entender suas filhas diferente, a não comparar tanto, principalmente que a segunda veio mais desafiadora, né? Eu já veio a primeira, né? Eu brinco que quando eu falei, uau, o que que é essa educação positiva, né? Comunicação não violenta, afetiva, não sei o quê. Quando eu falei para Deus, nossa, essa educadora que eu quero ser, Deus falou, ok. Falou, amém. Se der certo com essa aqui, vai dar com qualquer uma, né? E sou muito grata a todos os desafios, mas a minha é essa, já ouvi várias vezes. Você não é minha professora, eu tenho professor, eu não sou você, porque daí eu sou a... Nossa, mas calma, tá tudo bem, né? Já vou devolver. E assim, né? Para ela é tudo muito intenso. Então, assim, é uma troca, né? Muito grande entre mães e filhas aí. E quando tem irmãos, então eu acho que mais incrível o aprendizado aí, né? Se você tá atenta. Bom, para mim, a psicopedagogia, ela mostrou muito a parte emocional das crianças também. Cognitiva, motora, mas emocional, ela manda muito em todas essas questões. Então, eu tenho dois extremos, né? Eu tenho a compreensiva demais e a desafiadora. A compreensiva, o que eu enxergo dela hoje em dia? Que essa compreensão dela é para tudo ficar muito bem. Então, eu tenho que ter um olhar, falar, não, mas não é certo também ela se calar, ela fazer o que a mais nova quer, para apaziguar a situação. Então, eu tenho que ter esse olhar. Se fosse antigamente de estudar, eu ia falar, nossa, que belezinha, bonitinha, filha que todo mundo deseja. Mas porque ela é. Mas eu tenho esse olhar de cuidado com ela agora, que com o estudo, eu vejo que ela é super interessada, o jeitinho dela maravilhoso. Mas agora eu tenho que olhar com ela de outra maneira. Então, para ela ter um pouco mais de opinião, para ela se expressar um pouco mais. Então, eu estou vendo esse lado dela. A desafiadora, ela coloca todo mundo no bolso, faz o que ela deseja, as pessoas gostam daquilo que ela faz, então ela coloca tudo para fora. Ela precisa de uma educação que a limite um pouco mais, mas esse lado explosivo dela é bom. Né, explosivo que eu digo assim, de falar tudo que vem na cabeça, de dar o jeitinho dela, ela é da pá virada. Então, acaba que ela se resolve. Ela resolve tudo ali naquele momento, fechou o livro, começa um novo. A outra já vai guardando as figurinhas dentro do livro. Então, a psicopedagogia me fez ver, né? Então, eu não vou ser explosiva para repreender a pequena porque ela é explosiva, ela quer dançar naquele momento que não era para dançar. Então, respiro, vou lá, converso, mas também não é muito disciplina positiva. Eu faço o que tem que ser feito naquele momento. Se ela precisar dos direcionamentos mais firmes, ela vai ter. Vou olhar todo o cenário. E da outra também, há uma conversa. Então, resumindo, a psicopedagogia me fez lidar com as duas diferentes no mesmo ambiente, para as duas se entenderem. E entender que são condutas diferentes, Condutas diferentes, que não é uma que tem mais privilégio que a outra, né? Porque olhando de fora, parece que quem manda mais a pequena do que a mais velha tem mais privilégios. Não, é porque tudo fica maior com aquela que é mais desafiadora. Se você falar, eu vou colocar num castigo, o castigo vira gigante. Pra que a mais quietinha, você virou no castigo, acabou, resolveu. Então, saber como direcionar as duas personalidades para as duas ficarem bem. Sim, E quando chama a atenção das duas por uma razão que tá brigando, 2 minutos depois elas se dão bem e eu tô com a culpa de ter brigado com as duas. Então... É um desafio diário, né? A maternidade. E esse conhecimento traz, né? Muito empoderamento e tal, mas como você falou, às vezes gera uma culpa, né? Porque aí quanto mais sabe, mais a gente se responsabiliza, né?
Tem que estar ali sempre atento, né? Eu acho que todos os temperamentos, todos os jeitos têm as suas habilidades naturais que a gente não precisa ficar potencializando, mas vai ter as suas deficiências, que é o que você falou, e a gente daí vai orientar isso, né? Então, quem já sabe se posicionar, quem já é ativo, não precisa ser incentivado a isso. Então, vamos incentivar a empatia. O outro que já é empático, não precisa incentivar isso, mas precisa incentivar ele a se colocar, né? Então, essa consciência, né, de que cada um lida com as coisas de um jeito, né, que não é pessoal, que não é coisa com você, né? Eu participo de um grupo, de uma comunidade chama Estrela Guia, e que é uma psicopedagoga que dá os cursos e tal, e ela conta que um dos casos dela, eu acho incrível, é a Isa Minatel. Ela fala que ela atendia uma mãe que tinha 2 filhas e tranquilas, e a terceira veio desafiadora. E aí ela falou assim: eu me achava o máximo, que eu achava que eu era a melhor mãe do mundo, porque as minhas não davam chilique, porque as minhas eram compreensivas. Ela falou: quando eu tive a terceira, eu descobri que eu não era uma boa mãe, que eu tinha era boas filhas. É, isso que mesmo. dava certo com as 2, mas que com a terceira, não, ela falou, daí eu tive que buscar ajuda e tudo mais. Só que a gente precisa mudar o olhar para isso, né? Porque as boas filhas, às vezes, precisam de muita ajuda também, mais ajuda, porque aí elas não incomodam a sociedade. Então, não, elas passam despercebidas dentro de sala de aula, e né? guardam muita não coisa. querem trazer, por ter passado, né? No meu caso, ter passado um momento difícil da vida, não quer trazer problema para casa, né? Ai, resolvi ali, ficou ali. Ai, se alguém fazer um bullying, por exemplo. Ai, não vou incomodar minha mãe com isso. A minha mãe corre tanto, a vida dela é tão corrida, acaba ficando guardadinho. Então, é uma criança que não incomoda, né? Vai bem nas provas, é estudiosa. Então, a psicopedagogia me trouxe também, além dela ter a habilidade, gostar disso, trouxe também, né? Uma cobrança maior. Fez tarefa, não fez tarefa, é assim que faz. Uma organização um pouco melhor. Queria ser melhor? Queria. Mas tem às vezes a vida nossa da correria. régua é muito alta, Mas né? eu tenho esse olhar. Por enquanto tá funcionando. Se precisar parar para alguma dificuldade que a psicopedagogia vai voltar, vai ser utilizada para as minhas filhas, ela vai ser olhada de uma maneira diferente. Talvez não por mim, talvez direcionada para outra pessoa, mas já me traz uma bagagem de como teria que ser em casa. Né? Pode não estar sendo 100%, mas uma porcentagem ela está sendo realizada dentro de casa, então a gente consegue equilibrar, né? Então eu falo, nossa, em casa a criança dá trabalho, na casa dos outros não dá trabalho, então tá ok, tá funcionando. Então traz essa percepção. A liberdade que tem dentro de casa é diferente da casa dos outros, para chamar atenção, inúmeros fatores. Mas o estudo, a psicopedagogia, ela traz muita bagagem para mim de como organizar uma rotina, né? Então, a dificuldade que tem, se a gente percebe dentro de casa, né? Olha, eu vejo que uma é mais tromba com as coisas, então, vamos fazer uma atividade que é melhor para a parte motora. Não gosta de ler, então tem que incentivar. Não fica parada há muito tempo, então tem que incentivar algumas atividades que requer alguns minutinhos mais sentadas. Então, inconsciente, eu já vou fazendo isso com elas. Sem precisar estar numa sala de atendimento, né? Sim, que sorte é delas, né? Que bom! Que bom, né? E vamos, então, pôr voz aí nesse lugar que você ocupa também, que você falou de momento difícil, né? Que você tem essas 2 meninas lindas e é mãe solo, né? Isso. Você quer nos trazer aí como caiu a ficha que você estaria nessa posição de mãe solo? Como tá aí nessa posição de mãe solo? A consciência demorou para vir, né? Porque quando a gente fala solo, a gente pensa que é sozinho. Mas no meu caso, já era quando eu tive a primeira e não estava fora de um casamento, estava, né, dentro. E a solidão, solidão é muito mais doída, né? Muito pior, mas a gente não percebe porque a gente, no meu caso... Tem a figura ali, né? Então, a família Doriana, né? Que você quer tentar fazer tudo perfeito, quer ser bonito, quer tentar da melhor maneira possível, e a hora que você vê, os anos vão passando. Mas é difícil você se dar conta, porque é muito romantizada a maternidade.
né? Então, A eu família ainda... Doriana é muito A família. romantizada. Então, sou de cidade pequena, todo mundo se conhece. Então, já gera um impacto grande, né? Tem pessoas que não se importam com isso, né? Não que eu leve a ferro e fogo. Mas quando você tá com uma criança pequena, você quer que dê certo uma família por completa ali, mãe e pai junto, né? Então, você Sim. acaba passando por muitas coisas para fazer aquilo valer a pena. Mas eu já era solo ali, né? E eu não coloco a culpa no outro. É em mim mesma que permiti isso que acontecesse comigo e com a minha filha, né? Porque nós adultos a gente tem ferramenta para superar. Criança precisa de nós para isso, Sim. né? Então a separação, ela foi um veículo muito bom para eu voltar à vida, para eu dar vida para as minhas filhas, para eu colocá-las num lugar diferente do que eu ocupei e para eu também mostrar um novo exemplo de vida para elas, né? Então hoje eu solo sozinha, mora eu e elas. Eu namoro, então eu tenho uma figura totalmente diferente para elas hoje em dia. É muito desafiador, mas é mais desafiador quando você tenta fazer algo dar certo que não depende de você. Então, para mim, o solo já são há 10 anos, que a minha filha tem 10 anos, então já são há 10 anos. Tem a outra parte que não colaborava, mas era muito aquela figura masculina do saio trabalhar e volto para casa, que é muito comum nas famílias tradicionais, por isso que eu não quero culpar ninguém disso, eu tenho a consciência para mudar e eu acho isso muito lindo em mim, mas não posso mudar isso no outro. Sim. Né? Então, a separação veio para mostrar os meus princípios, quebrar crenças limitantes, mostrar o novo para elas, que é possível sim, que é tudo muito difícil, mas a gente consegue, né? Então, a gente vai aí juntando os caquinhos para fazer um caminho mais bonito pela frente. E eu estou nessa caminhada. E muito mais feliz. Muito mais desafiador. Né? Porque quando... vamos falar de uma parte financeira? Quando você Sim. tem alguém para te ajudar na parte financeira, né? Nas contas de casa, um lado acaba ficando mais fácil. O Sim. outro fica mais pesado. Então, era uma balança que não se equilibrava. E agora a balança sou só eu. Então, a gente tem que equilibrar o financeiro, o emocional, tudo para dar conta. Mas eu falo que estou muito mais completa hoje do que antes. Então, para mim, deu muito certo a separação. Você já elas... vivenciava, como você falou, né? Já. A demanda de rotina, mas eu percebi de educação. depois que eu separei. Eu falei, nossa, só troquei o endereço, porque tudo que eu fazia, eu continuo fazendo. Só que agora eu tenho a responsabilidade maior, 100% financeira. Financeira foi o que sentiu mais a diferença. Mas da criação, enfim, você já era. Melhorou muito. Pensando nelas, na criação, na educação, melhorou muito. Porque eu estou 100% pensando em me agradar primeiro, em eu ser feliz para elas estarem felizes. Eu não tô precisando fazer pelo outro mais nada. Então, quem estiver comigo hoje em dia, minhas amizades, meu namorado, as famílias, elas estão somando. Eu não estou precisando mais ser quem uma outra pessoa quer que eu seja ou fazendo por ela, porque a gente acaba, né? Então, quando eu tinha um casamento, tinha que fazer uma figura masculina existir que não existia para mostrar para elas que estava tudo bem. Então, esse trabalho eu já não tenho mais. E eu acho que o peso de educar com alguém que não está presente, né, que você falou, é maior, que nem agora está mais fácil, porque aí você não precisa desse peso de agradar o outro, que a sua educação tenha que agradar ele, que ele, né, dá satisfação, não sei se seria essa palavra, né? Do modo como você está criando, né? Porque você acaba tendo que levar em lugares que já não te agrada mais, pessoas que não te agrada mais, tudo que você quer manter uma família unida. E eu acho certo, existem fases e fases, mas quando isso já não cabe mais para você, aí sim tem que escolher novos caminhos. E foi o que eu fiz. Né? E tá muito mais saudável. Né? A vida não é feita de ideais, né? Nem de perfeccionismo, né? É de vivência, de construindo. A gente mesmo muda muito quem a gente é, né? Quando a gente casa,
e para quem a gente se torna, e, né, eu acho muito desafiador crescer e crescer junto, né? Então, um casal crescer junto é mesmo um grande desafio, como você falou, né? Não é culpa de um nem de outro, né? A gente às vezes vai se descobrindo também durante o processo da relação de casal, né? E aí, no meio desse processo, descobre, nossa, a gente achava que era parecido e somos diferentes. Exatamente. E agora o que a gente faz, né? Às vezes, né? Eu também sou separada e é sobre isso, assim, né? A gente foi se descobrindo que a gente era muito diferente e aí já não fazia mais bem para nenhum dos três, né? Nem para mim, nem para ele, nem para nossa filha. Então, e eu, uma das coisas que fez eu também mudar, assim, foi o fato dela ser uma menina, sabia? Porque era isso, eu não queria que ela replicasse. Eu também. Né? E olha como a gente vive, Quebrar né, o padrão, né? um mundo machista, né? Eu acho que se eu tivesse um menino, talvez eu ia levar diferente esse olhar, sabe? Às vezes poderia ser normal alguma coisa que para uma menina talvez não é, né? Como a gente tem esse paradigma, né? De Tem. até como educar um menino, Tem. uma menina, né? Eu vi esses dias uma mulher falando para os adolescentes que nós mulheres somos... tem uma competição muito grande, mas na adolescência a gente é muito cúmplice uma das outras. A gente divide os nossos medos, as nossas incertezas hormonais, né? Esconde, do corpo e tudo mais, uma com as outras. E né, que seja com uma, você sempre tem alguém que você possa falar, com quem você gosta, que não vai contar para todo mundo, que não vai tirar sarro. E os meninos já não têm isso, não é cultural, né? Os meninos acabam sempre achando que tudo é engraçado. Então, eles não têm alguém que eles confiem. Eles vão contar, mas vai tirar sarro. E você vê isso no vínculo de adultos. Os homens, as rodas dos meninos... para tirar sarro um do outro. Eles não ligam, eles tiram, né? Mas, assim, traz uma leveza, mas é sobre aquilo, né? Vou falar de novo, né? O pode mãe veio justamente por isso. O que pode? Pode isso, mãe? Pode aquilo? É muito mais de sim ou não, de pode ou não pode, né? Então, parece assim, que pai não carrega culpa, né? Um equilíbrio, né? Pai não carrega culpa, mãe parece que carrega muito mais, mas né? eu sinto que eles são sozinhos, entendeu? Mas daí os homens adultos são sozinhos. Para quem que eles podem contar que não vai tirar sarro? Para quem que ele vai falar que tá difícil a paternidade? E não, eles não têm esse vínculo com um amigo, de falar da sua vulnerabilidade, da sua dificuldade. A gente vê que os amigos, eles conversam de futebol, de outras coisas, mas não conversam de sentimento. Mulher sentou pra conversar, tá falando, você não sabe o que aconteceu na minha vida, você pode me ajudar? A conversa é outra, não fala sobre filho, não. Né? Tá sempre tudo na brincadeira, tirando sarro, tudo é engraçado, né? Enfim, é muito cultural isso, mas né? Mas você falou do fato de ter meninas, né? E quando eu via como eu era tratada, eu falava, isso não pode ser comum na vida delas. E eu estou permitindo que isso seja, porque o adulto da relação sou eu, né? Então, como que eu vou falar para elas, isso não pode se o meu exemplo é outro, né? Então, alguém tinha que mudar a situação. Que fosse eu, então. Né? Então, não pode acontecer. Então, a gente vem de alguns padrões, né, de casais que estão aí 30, 40 anos, que, homem é assim mesmo, né? Eu não tô generalizando, eu estou falando da minha situação. Homem é assim mesmo, vai passar. Mas culturalmente, assim, o que a gente tá falando, tem essa crença, tem né? Essa crença. Homem é egoísta mesmo, homem vai ser assim mesmo. Como se ser educado para uma pessoa fosse algo... diferencial da pessoa, e a educação tem que ter, né? A gentileza, a educação, a pessoa tem que ter. Então, se a pessoa não é educada, tudo bem, tá normal, né? Então, mas se destaca aquilo que é. Que vem daí da educação que a gente dá para os nossos meninos também. Porque os nossos meninos não é para ser gentil, é para ser descolado, para tirar sarro um do outro. Meu namorado é super gentil. Tanto que eu nunca tinha recebido flores, né? No meu casamento. Aí agora eu sempre recebo. Aí as minhas filhas antes olhavam assim, nossa, mãe, flor? Tipo,
até meio enciumada, né? Aí vê flor de novo, né? Eu falo, não aceite menos que isso. É uma gentileza. Ai, mãe, mas por quê? Porque eu inaugurei a clínica, né? Ai, mãe, mas por quê? Ai, porque nosso aniversário é de namoro. Então, assim, gentilezas. Até se você tiver uma bala e falar, lembrei de você que você gosta dessa bala, é um carinho, é uma gentileza. Então, é algo que não existia na minha vida e eu não tinha como dar esse exemplo para elas. Tanto que eu parei de elogiar muitas pessoas porque eu não recebi elogio por muitos anos. Então, eu também tinha perdido esse costume de elogiar, né? Então, vai é normalizando algo, pra vai gente normalizando também, né? pra gente. Então, não pode, né? A gente tem que mudar os padrões mesmo. E falando em padrão, né? Quando eu estava com elas pequenininhas, eu falava a disciplina positiva, né? Queria a família perfeita, era só musiquinha infantil, aquela coisa linda de colocar o lençol, brincar e tudo mais. É lindo. Mas uma parte dentro de mim estava morta, né? Então eu fazia tudo por elas naquele momento. E hoje em dia, que elas escutam as músicas que elas gostam, fazem tudo que elas querem. E eu falo, agora eu vou colocar uma música que eu gosto. Elas falam, ah, mãe, elas não gostam do gênero. Mas elas me veem feliz por isso. E foi difícil para elas a aceitação de quando eu me separei, de me ver feliz fazendo alguma coisa. Porque eu só era feliz quando elas faziam alguma coisa para mim. Então elas faziam uma gracinha ali, eu dava risada, eu não dava risada com mais ninguém. Hoje em dia, eu canto com músicas que elas não gostam. E olha que peso então isso, né? É um peso. Porque então eu minha coloco mãe o que só me faz fica feliz. feliz por mim, né? É. Então eu preciso estar bem também. Minha mãe precisa de mim. Eu não teria coragem de falar pra elas assim, olha, eu vou deixar vocês porque eu vou num show que eu gosto muito. Não, primeiro que eu não deixaria, se fosse no passado. Né? E segundo, se eu fosse, eu não ia contar pra não falar pra elas que eu estou deixando elas pra fazer algo que eu gosto muito. Hoje em dia, não. Eu compartilho, falo, vou gravar um vídeo e mando pra vocês ainda. E elas ficam felizes junto comigo. Então, eu quero que elas cresçam assim. Que traz naturalidade, né? Eu acho que naturalidade. eles são um reflexo nosso, né? E a gente estando bem, eles estão, né? É, Não né? tem A como. cura da mãe é a cura do filho, né? Então, assim, é sobre isso, né? Sobre a gente se reconectar, né? Claro que no começo, né, da maternidade é um momento que tem muita doação, né? Tem. Os Que a 2 gente se primeiros perde, anos ali. mas depois se reconectar com a gente, com a nossa nova versão, né? Porque muitas coisas vão estar aí Não dá pra ser abalada, 100% né? como era antes, né? Né? Mesmo porque tem que aceitar esse novo e que é muito bom. E você sabe disso que não dá para ser como era antes? É uma coisa que eu pego bastante, assim, que as pessoas falam, ah, mas é filho do mesmo pai, da mesma mãe, e foi criado do mesmo jeito. E eu falo, gente, não foi. Não foi. Porque você, depois do primeiro filho, você não é a mesma mulher. Não. Seus valores não é o mesmo. Então, seu segundo filho nunca vai ser criado igualzinho o primeiro, né? Porque seus valores mudaram, porque a dinâmica financeira mudou, porque a rede de apoio mudou. Às vezes o primeiro, a avó estava mais ativa, o segundo não. Então, é tudo um outro cenário. Claro que tem a personalidade deles, sim, mas assim, o meio já mudou, né? Então, a gestação, né? Hoje a ciência já prova que já vem desde da gestação, né? Eu tinha 22 quando eu tive a primeira. Tô com 33, olha. É muita caminhada. Se for parar pra pensar, né? E uma fase que você tá mudando, né? 22 anos é muito... Eu tive bem mais velha, né? Último ano de faculdade. Então, é outra, né? Outra cabeça. E depois de tudo que viveu, né? Eu fui mãe bem mais velha, mas mesmo assim, o que te faz mudar, enxergar para você, enxergar quem você é, o que você gosta. A gente vive a vida de adulto muito no automático, né? E na hora que você tem filho, você fala, não, preciso ver quais são os valores que eu vou passar, realmente o que eu gosto, né? Como você falou, onde eu gosto de estar, eu tô indo só para ser companhia dele, né? E isso é muito cultural também do Brasil, viu? Que a gente tem que agradar, tem que ser sociável, né? Isso às vezes é considerado ríspido, egoísmo em outros... E é muito comum em outros países. Falar, não, hoje eu não vou, hoje eu não quero sair, enfim, a gente sem fica precisar aqui... dar desculpa, né? Sem só falar, não, né? Como pra gente aqui, nós brasileiros, temos
mais dificuldade de falar não. Talvez essas crianças que falam não, para a gente seja tão desafiadora justamente por isso, porque a sociedade não está acostumada a ouvir não e ouvir não de uma coisinha tão pequena, né? Você fala, fale oi, né? Uhum. Dá um abraço. Não Não, quero, né? A gente fica meio constrangido ali, mas dependendo da idade, a gente sabe que tá na idade de educar, de falar um oi, mas tudo bem se não quiser dar um abraço, né? E tem gente que força, tem que dar, né? Então, tem outras já maneiras, né? começa aí, Explicar, né? Que é Mas já começa na educação, né? No complementar. que é social, que a gente, né, pelo menos dá um aceninho, então, falar tchau, a gente, né, não sai e vira as costas, mas não precisa ser um abraço, precisa ser um beijo, né? Eu não tenho muito esse costume mesmo de abraçar e beijar. Acho que é Sim. meio de família, né? Então, se eu puder dar um Sim. oi geral, e os meus pacientes, eles são confortáveis com isso. Boa parte deles não gosta de contato tátil, né? Sim. Então, já entra, já faz e tá tudo certo ali. Não significa que eu gosto mais ou gosto menos, né? Dessa Existe parte. várias maneiras de demonstrar, né, atenção e carinho, não precisa ser só com o contato, né? Sim, muito bom. E se você pudesse quebrar, assim, um paradigma aí das mães solo, o que você queria quebrar? Não é impossível. Que não é impossível, é desafiador, é difícil. Não se vitimizem, pelo contrário, use sua história a seu favor. Que quanto mais você olhar com carinho para ela, perdoar por tudo aquilo que você passou, pessoas boas vão chegar ao seu lado, oportunidades vão chegar. Fecha a janela, abre a porta. E estudar. Estudar, eu acho que enriquece qualquer um. Então, você procurar um novo horizonte, ai, não tenho tempo. Não temos mesmo. Até sem filho a gente já não tinha tempo. Então, a gente tá sim contra o tempo. Mas é olhar e falar assim, é difícil? Mas eu vou ser recompensada por isso. Vou dar o meu melhor. Que nem sempre a gente dando o melhor é o que a gente gostaria, mas a gente tá fazendo ali. E é recompensador. Então, vai plantando que a colheita ela chega, né? Não é rápido, a gente quer que as coisas se resolvam da noite pro dia. Não se resolve, mas que dá sim. Eu falo que eu estou muito bem resolvida hoje em dia. É difícil, se precisar deitar e chorar, deita e chora que amanhã passa. Mas seja 100% você. Então, assim, já que estou solo, só eu e meu filho, meus filhos, então deixa eu voltar para minha essência, ver aquilo mesmo que eu gosto, reorganizar a vida. Recomeçar quantas vezes for necessário. Não deu certo, recomeça. Não deu certo, recomeça. Quantas vezes for necessário. Até você falar, encontrei o meu objetivo de vida. O meu é transformar vidas. Estou no caminho certo. Todos os dias que eu estou bem, não. Preciso de terapia? Sim. Me ajuda muito? Muito. Recomendo para todo mundo. Uma boa conversa com um amigo, né? Tenho minha mãe, que é minha base de tudo, não tenho nem o que falar. Falando da sua mãe, né? Você precisou muito de rede de apoio quando você se separou? Você já tinha rede de apoio antes? Meus pais, precisei muito deles. Eles foram fundamental para me manter ali com as duas, para segurar na mão. O mais bacana foi quando meu pai falou assim para mim: não queremos saber o motivo, contanto que você tenha certeza. A gente tá aqui para você, você tem que ter certeza. Se você tiver certeza, as portas estão abertas, não quero nem saber o motivo. Estamos aqui para vocês. Então, eu não esqueço, foi um dia antes do aniversário da minha filha, 6 de setembro. O aniversário dela é 7. E aí eu resolvi tudo com medo. Vai com medo mesmo. Isso para qualquer situação. Não é rápido a reconstrução, mas tem que ter um objetivo. Tem que ter um objetivo. Não dá para viver o dia como se fosse acabar no mesmo dia. Tem que pensar lá na frente, sim, porque temos dependentes. Mas hoje eu penso, até comentei, tô até um pouco egoísta, um pouco controladora, porque eu controlo sim aquilo que eu quero pra minha vida hoje em dia, aonde eu almejo, meu objetivo, pessoas que eu quero ao meu lado.
já que eu recomecei, por que não poder escolher um pouquinho, né? Sim. Então, é nessa fase que eu me encontro hoje em dia. Só agregando, e aquilo que não for bom, que nem chegue perto de mim. Que bom, né? Que bom esse movimento que você conseguiu fazer e acho que é muito importante falarmos disso, né? Não é o cenário que a gente quer, mas que as pessoas não fiquem, né, sofrendo aí, né? Que elas consigam ter liberdade de escolha, né? Não ter Buscar vergonha ajuda. de, de dar 2 passinhos pra trás. Não pode ter vergonha. Muitas pessoas, né, quando a gente conversa, ai, gostaria de ter a sua coragem. Mas você tem, né? Ai, mas eu vou deixar tudo. Deixa. Eu deixei, você pode deixar também. Tá? O mundo tá aí pra gente se reconstruir quantas vezes for necessário, Né? As né? limitações estão na nossa cabeça, Estão na né? nossa cabeça. E é difícil, né? É um trabalho diário. É. Nós com nós mesmos. E suas filhas convivem com o pai? De, de final de semana, né? De final de semana, elas... Elas convivem e é tudo bem. Elas gostam. Elas gostam dele muito. É, que bom, né? Que a figura paterna se manteve como conseguia ser, né? Na verdade, é complicado, É. né? É complicado. Então, o pai existe, mas não como um exemplo paterno, né? Só a figura pai existe. Então, acho que as outras pessoas que estão no dia a dia são tão mais importantes quanto, né? Então, é cultural. Então, o que eu espero de uma figura paterna é dia a dia, educar um pouquinho que pode, acompanhar um pouquinho que pode. Então, fica muito forte essa palavra, né? Ela não é executada com êxito, mas Que tá culturalmente, presente. né? Estando presente, né? De Outras fim de pessoas semana já. acabam sendo mais pai do que o próprio pai, né? Então, há pais e pais no mundo. No caso delas, elas se divertem aos finais de semana, mas Tem um convívio mais de lazer, né? De de lazer, diversão. de Não diversão. de construção, de orientação. Ele não faz esse papel aí, né? Não, E para ele tudo bem, ele não questiona. não, Não. não. A sua construção, o seu jeito de criar, para ele tá tudo bem. Fica mais leve, assim, né? De certa forma, né? Não ajuda, mas não atrapalha, né? Como É dizem. melhor, porque quando a gente separa, tem aquela guarda compartilhada, aí vai de terça e quinta, aí quebra toda a rotina, né? Então não dá pra ficar. Comigo não funcionou, ficando em 2 casas, atrapalhou tudo, acaba que um tem um ideal, um outro tem uma outra fala. Então, como ele não se importou delas ficarem só comigo, fica só comigo, a minha educação. Então, eu que corro atrás, eu que faço tudo mesmo, um pouco de rede de apoio que eu tenho aí me ajuda, né? Um pouco não, meus pais, né, ficam com elas. Então, mesmo trabalhando, eles se desdobram para me ajudar a ficar com elas, porque eles sabem o quanto a minha carreira é importante para mim, o quanto eu corro atrás, o quanto eu faço o bem para elas. Então, ele existe. E tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Tá Isso tudo que é bem, bom, tá tudo né? bem. O Que importante temos. é elas terem outros exemplos hoje em dia. Então, esses novos exemplos na vida delas é o que vai mudar a parte que a gente fala masculina, que tem que desenvolver dentro delas, né? Essa Sim, outra né? imagem. Né? Que dizem muito que, né, é o primeiro amor, né? O pai, né? A gente busca, né? Enfim, mas é sobre isso, né? E do que eu acredito, a gente sempre tem os filhos que precisa e eles têm os pais que precisam. Então, do que eu acredito, elas de certa forma vieram para esse pai porque tinha que vir, é o que eu penso, né? Que era Exatamente. o que ela queria e de certa forma a minha também convive com o pai. E são mundos bem diferentes, mas eu acho isso muito enriquecedor. Claro que às vezes, né, tenho aí um desconforto, porque a gente quer ter um controle, né? Mas proporciona, né, uma visão para ela de mundo, e aí ela vai poder escolher, né, como ela quer seguir, né? Vai ter aí outros valores, enfim, né?
Mas que ela esteja certa de que tem várias formas de amar, né? Exatamente. Que o pai continua amando, né? Então acho que isso, né? Não é o que você esperava e tal, né? Mas às vezes a gente também não é a mãe que a gente quer ser, Pois é. mas tem um acolhimento, né, também, né? É. Por mais que não deu certo vocês, né? E um ensinamento pra gente, né? Daquilo que a gente quer e daquilo que a gente não quer daqui pra frente. E aí ela vai escolher o que é também o certo e errado para ela de um masculino, de um companheiro, Exatamente. enfim, né? E eu acho que uma das grandes dores nossa mãe é achar que a gente consegue poupar nossos filhos, né? Dos aprendizados, né? Pois é. E isso é uma grande ilusão, né? Eles vão passar pelos que eles precisarem passar, assim como nós, né? Como você falou, foi sua escolha, você se colocou por um tempo nesse lugar e aí depois você mudou de escolha, né? Então é sobre isso. Eu acho que essa presença, essa maturidade que a gente precisa ter como mãe, né? Hoje eu falhei nessa atitude, não deu o resultado que eu queria ter sido melhor, mas eu posso escolher, né? Sair dessa rodinha de hamster, de ir fazendo, desse vitimismo, é porque a sociedade agora é difícil, porque agora é corrido, mas pera lá, se eu não tô tendo o resultado que eu quero com a minha filha, ou se ela tá calada demais, ou explosiva demais, vamos rever, né? E hoje, mesmo não sendo psicopedagoga, temos aí muitos recursos, né? Tem bastante. Como você falou, uma terapia, às vezes para mãe, às vezes nem é a criança que precisa de uma... Começa pelos pais, né? Então, assim, buscar ajuda, buscar, se você não tem uma rede de apoio aí, de pai e mãe, que seja uma rede de apoio profissional, né? Entender que a gente, como mulher, não precisa carregar tudo sozinha, né? Não precisa. Né? Porque também é passar para os nossos filhos que eles têm que dar conta de tudo sozinha, né? E é importante compartilhar com eles, né, as nossas dificuldades também. Porque a rotina é pesada, né? Então é acordar, ir para a escola, trabalhar, voltar, almoçar, fazer as atividades que tem que fazer, volta a trabalhar, volta à noite. Então, para não ser pesado só para a mãe, nem pesado para as crianças, direcionar as tarefas é muito importante, entender a importância das tarefas a serem feitas, porque é pro resto da vida. Quando você poupa seu filho de ajudar a colocar as coisas no lugar, ajudar a mãe, né? Não colocar com peso, mas o ajudar dentro de casa, você acaba gerando um crime contra a criança, né? Porque ela é capaz para fazer aquilo. Tudo que ela é capacitada de fazer. Uma exclusão também, né? A criança não tá tendo um valor também na construção da família, na organização. Exatamente. E principalmente essas crianças agressivas que costumam ser as mais agitadas, mais ativas, elas precisam desse movimento, precisam de estar sempre fazendo algo, né? Então, e se sentir útil, né? Então eles entendem, né? Olha, tem a nossa casa, a nossa rotina, somos nós três lá em casa, eu preciso da colaboração de vocês. Não é todo dia flores, mas elas já entendem que é a nossa rotina. Então, não é um peso. Sim. Então, na hora que todo mundo terminou, todo mundo vai fazer aquilo que quer. Então, para mim, ficou mais leve poder contar com elas, falar com elas, mesmo que seja muito pouco aquilo que elas possam fazer. Mas só delas arrumarem uma cama, pegarem um brinquedo, ou entenderem que agora eu não posso brincar, não posso fazer a tarefa porque eu tenho outros afazeres, se torna mais leve. Né? Sim. Então, não que seja legal, mas é mais leve. Então, a gente acaba compartilhando, né? Para as crianças, se elas são inseridas desde o começo, é legal, porque, né, a Maria Montessori fala muito, não existe brincadeira de faz de conta que eu tô cozinhando, faz de conta que, né, tem panela... Põe ela para cozinhar. A vida real já é um faz de conta, fantástico. A gente que poda isso, né? A gente poda. Que não pode, faz que é perigoso, faz por eles, né? É uma loucura isso que a gente faz, né? A gente quer que a criança gaste o tempo, fique aí ativa, mas a gente pica toda a comida, dá prontinho pra ela comer bem rápido, aí você fica com menos tempo porque você que picou, e ela fica com mais tempo porque ela comeu mais rápido, né? Deixa ela lá, sei lá quanto tempo pra comer a comida, né? Pôr uma meia, a gente vai lá e põe, deixa a criança. Exatamente. 20 minutos antes de sair de casa, você já dá a meia e deixa ela lá pondo a meia, né? Fazer a mesa, são coisas que não tem perigo, né? Né? E faz muita diferença, né? Pra gente, acaba aliviando a nossa parte, porque dependendo, não é nem
aliviando a gente não fazer, aliviando que elas estão ali. Que É. você não tem que ter um tempo para estar com elas, brincando com elas, dando atenção para elas. Você já está dando atenção no dia a dia, né? A rotina Exatamente. já é, né, muito. Acho que isso que falta um pouco. A gente quer fazer querendo agradar, querendo mostrar cuidado e vai afastando, Vai né? afastando. Principalmente as telas, né? É uma exclusão as E telas. veja bem, se a gente buscar na nossa lembrança, a gente não fica lembrando todos os dias que nossa mãe estava varrendo a casa, passando pano, limpando. Não, a gente lembra de uns momentos mais afetivos, né? Seja, eu apanhava ou eu brincava, né? Algo Mas você que. sabe que pra mim limpar, fazer faxina é algo muito afetivo. Eu lembro muito. E eu acho que eu Mas gosto tanto depende até se hoje. foi afetivo ou não, se for por Então, obrigação ou não. então. Então, quando, né, arruma a cama e você fala, nossa, ficou lindo mesmo não ficando, você tá gerando uma memória positiva. É, Que já vai gerando um agrado, que não vai ser tão já vai ruim gerando fazer. dopamina. Entendeu? Então, são essas coisas que a gente tem que É, gerar positividade. Coisas do dia a sim. dia e que ficava meio escondido da gente. A gente ficava brincando e ficava meio escondido da gente. E hoje já é a rotina de todas as casas. Então, fazer com um pouquinho mais de prazer. Nossa, colocou uma mesa bonita lá. Que lindo, elogia, né? É, E vamos comer. E faz o que tem que ser feito. é, Mas com um pouquinho mais de afetividade. Que é, gera uma boa lembrança, né? Daqui uns 10, 15 anos. E elogiar o esforço, né? Não precisa nem falar que tá É, super arrumado se não está. Nossa, é, mas que lindo, parabéns pela sua atitude, parabéns isso. que você fez, né? O seu esforço, o seu É. cuidado, Estudar pra né? prova, né? Falar, essa nota aqui é sua, não é minha. Você não tá estudando pra mim. Você estuda pra você, né? Então, sempre essa lição, essa letrinha bonita, esse cuidado com a mochila, tudo, né? Sempre tá olhando, falar, é pra Hum, você isso que você tá fazendo, não é pra mim. Então, a gente é. direcionar os cuidados é Ai, importante. que conversa linda. Ficaria aqui até amanhã, mas vamos finalizando. Eu queria que você falasse para as pessoas, quem quiser seguir o seu trabalho ou procurar o seu trabalho mesmo presencial, como elas fazem para te Bom, encontrar. se você deseja conhecer o trabalho de uma psicopedagoga, seu filho, sua filha está precisando. Nós trabalhamos a parte de alfabetização cognitiva, emoção, toda a parte motora fina, motora grossa, muito lúdico, muito direcionado. É um setor muito gostoso porque une a família, a escola e a terapia. Então é um triângulo que a gente fecha aí com muitos esforços para dar um engajamento na parte da alfabetização. Então, se seu filho está com risco de aprendizagem, TDAH, algum transtorno, TEA, estamos aí para ajudar vocês. Vocês podem me procurar na Thaís, no @Thaís Viegas Psicopedagoga no Instagram. Lá tem todas as minhas informações, meu WhatsApp. Estou atendendo na cidade de Serquilho, mas qualquer dúvida é só me chamar, que eu falo com vocês pelo WhatsApp. Muito obrigada pela oportunidade. E é uma profissão muito linda que está crescendo cada vez mais nas equipes multidisciplinares, em equipes e até mesmo no particular, que vem ajudando muito as crianças nesse momento pós-pandemia, nesse momento de muitas telas, né? Que E a ajudando a alfabetização família, né? Que a ajudando a gente família, fica às vezes perdido dando aí, um né? suporte, fazendo uma ponte entre a família e a escola, fortalecendo esses laços, retomando esses laços que por um momento foi perdido. Sim. Então, é uma profissão muito bacana, tem muitas psicopedagogas que estão muito prontas para atender todas essas famílias e eu sou uma delas. Ai, Contem comigo. que sorte, né? Que bom, né? Eu quero agradecer, então, estamos finalizando aí o nosso terceiro episódio do Pod Mãe, onde a gente está trazendo aí um pouco das histórias, das vidas dessas mães profissionais aí. Espero que vocês estejam gostando, dividem depois comigo, compartilhem aí o que vocês estão achando comigo pelas minhas redes sociais, é Natália Roedel. E se você chegou aqui hoje, eu acho que eu não me apresentei nesse episódio, eu também sou Natália Roedel, sou neuropsicopedagoga também e sou terapeuta materno-infantil. Eu vou mais para essa linha
da conexão de mãe e filho que a gente está precisando, né? E que bom que temos muitas profissionais nessa área hoje falando sobre isso e aí podendo ajudar aí as pessoas. Muito obrigada, gratidão a todo mundo que está seguindo, acompanhando e nos apoiando aqui. Agradecer de novo ao Estúdio Gargamel, a Camu Camu, a Xuxa Store e a Arte Essências. E até o próximo.